E aí, gente, agora é a segunda sessão. Segunda sessão tem privilégios. Segunda sessão tem privilégios. Segunda sessão de vocês, mas é a primeira de vocês, mas é a segunda sessão dos trabalhadores. Aí eles me disseram a seguinte: então a gente já enjoou, falou outra coisa. Eu mudei o tema, brincadeira, vai falar o tema para vocês. Nós vamos falar sobre família e é um prazer que vocês tenham estado aqui. Como a gente viu que a gente, primeiro foi muito em cima da hora e a gente não conseguiu um auditório maior. Aí quando eu estava vindo, a gente teve uma ideia, o Alcimar, da gente fazer uma segunda sessão, né? Eu já fiz uma palestra agora de tarde, 2 agora e uma amanhã. Eu vou para Criciúma, que eu tenho uma manhã à noite lá no Santa Catarina. Mas é uma alegria estar aqui e falar desse tema sobretudo, porque é um tema bastante crítico no momento que a gente se encontra. E entenda que quando a gente observa a literatura espírita, ela é extremamente bem acabada e nenhuma coisa que ali está contida está despropositada. Eu citava antes uma amiga minha que era pós-doutora em linguística pela USP, lá do centro espírita que eu faço parte. Ela disse que na obra de Emmanuel, por exemplo, não tem nenhuma palavra de adorno ou de refino literário, apenas com o objetivo de deixar o texto mais bonito. Tudo que está ali tem um sentido. Aí a pergunta que a gente podia fazer é: por que os espíritos usaram como resposta a Kardec qual seria para as consequências para a sociedade do relaxamento dos laços de família? É interessante notar pelo seguinte: você coloca a palavra relaxamento, é uma coisa leve, né? Eles disseram assim: da destruição dos laços da família, da corrupção dos laços de família, do relaxamento, assim, se soltar um pouquinho, né? O que acontece? E a resposta foi, em termos de potência de vetor, diametralmente oposta. Para o relaxamento haverá um recrudescimento. E não foi uma piora, não, recrudescimento. Aí a gente vai lá para o dicionário para tentar entender por que a escolha desta palavra. E diz assim: tornar-se mais intensa, exacerbar-se e aumentar-se com sintomas mais fortes como doença epidêmica. Então significa dizer que o relaxamento dos laços de família geraria uma epidemia do egoísmo. Será que eles estão certos? A gente está vendo isso hoje em dia. O que é que vocês acham? Como é que está a galera? Como é que tem esses filhos? Compara você com eles, sua relação com seus pais e a relação que você tem com eles. Aí você tem uma sensação de que eles estavam certos. Houve um relaxamento dos laços de família e um recrudescimento do egoísmo. No Evangelho, a questão é: quais são os 2 piores defeitos da raça humana? O orgulho e o egoísmo. Não é isso? Bom, se esses são os piores defeitos, é aí que tem que ter mais combate. E foi justamente aí que a gente afrouxou. Claro que a gente afrouxou dentro de um contexto histórico de transformações planetárias que implica o surgimento de um novo tempo. O surgimento de um novo tempo implica que o velho modelo de mundo vai deixar de existir. Para muitas pessoas, o que está acontecendo é o fim do mundo. Para muitas pessoas é mais fácil acreditar que, vamos combinar, não deu certo, vamos zerar, reseta, destrói e começa de novo. Para muitas pessoas estaremos entrando no apocalipse, o fim dos tempos. E mas não é o fim do projeto humano, é o fim de um modo de fazer o projeto humano, é o fim de uma era, é o fim de um tempo, e não dos tempos. É o surgimento de um novo momento, mas antes se prenuncia muita dor, que a gente já está vivendo. A verdade é que a gente já está vivendo isso. Kardec pergunta: por que a gente tem uma sensação de que em vez de a gente avançar, a gente recua? Pelo menos do ponto de vista moral. E os espíritos respondem: se você observar direito, verá que a gente avança. Mas às vezes é necessário que o mal chegue ao extremo para que a gente sinta a necessidade do bem e das reformas. Então tem 2 objetivos do extremo do mal: retomar o bem e fazer as reformas que a gente insiste em não fazer. Claro, no mundo de hoje, basicamente a gente pensa que a grande reforma que a gente faria para o mundo melhor seria qual? A reforma política, todo mundo só fala nisso. A crise do Brasil é uma crise política, uma crise ética. Então vamos lá. Nós estamos vivendo uma crise ética, sim ou não?
E se em vez de sim a gente respondesse outra palavra? Também. Ficaria melhor? Vamos lá. Estamos vivendo uma crise ética, cultural, de valores, familiar, espiritual. Entendeu o que é transformação planetária? Entendeu o que é entrada de regeneração com despedida da última festinha da galera da transição que quer um mundo antigo? Eles estão dando a última rave da Terra. E a gente está no meio. Escolheu dançar com eles ou, como diz Jesus, eis que vos envio como cordeiros em meio a lobos. Parece assim tão... Bom, Jesus, a gente tão cordeirinho, tão inocente, e por meio dos lobos. Não é o sentido da inocência ou da fragilidade do cordeiro, mas da obediência. O cordeiro é a representação da subserviência à vontade do alto. Jesus foi imolado como o cordeiro de Deus. É a completa submissão à vontade do Pai. Eis que vos envio como cordeiros, subservientes a um Pai amoroso, em meio a lobos, a expressão simbólica dos instintos, para transformar esses irmãos em cordeiros. Para isso eu começo aonde? Em casa. O lugar onde eu primeiro tenho que dulcificar as almas é na minha família. A experiência importante que eu tenho que fazer no meu contexto é na minha família. Dulcificar os filhos, dulcificando a mim mesmo no contexto. Eis o desafio que cada um de nós tem nesse momento de muitas transformações. Mas se a gente está em crise, a gente tem uma tendência natural da gente olhar para o cenário do planeta e pensar assim: estamos desandando. Você observa as coisas e muito rapidamente você pode pensar assim: se não, eu acho que a gente está andando para trás, não está avançando. Até porque, se a gente for olhar o recorte que os meios de comunicação fazem do mundo, é o trágico, é o dantesco, é o pior. Mas eles recortam porque a gente dá audiência, diga-se de passagem. É só você ver um acidente no meio da estrada, a quantidade de gente que para ver o acidente e provoca outros acidentes. Ninguém para ver uma pessoa sendo socorrida, mas um carro batido é uma coisa incrível. É claro que vão divulgar numa segunda de manhã aqui em São Luís, numa rádio, mais uma pessoa morre por tráfico de drogas na periferia, não é assim? Vocês vão ouvir jovens vão para os asilos cantar para os idosos. Vocês vão ouvir religiosos de vários espectros da cidade e fazem sopão à noite para distribuir nas ruas. Vocês vão ouvir isso? Não. Então há um recorte do mal no mundo que também está ficando bom. Mas eu tenho que ter uma responsabilidade sobre o meu lar. Nesse aspecto, a gente tem uma sensação de declínio moral. Vocês sabiam disso? Olha para ali, não acha que a coisa está desandando. Fazer um corte da cultura humana, da experiência de, por exemplo, música infantil, para você ter uma ideia de que há uma sensação de declínio. Olha a palavra que eu estou usando: sensação. Muito bem, aqui quem assistiu o Sítio Pica-Pau Amarelo quando era criança, por favor, levante a mão. Eu não vou falar da Vila Sésamo para não constranger ninguém. Ficamos só com o Sítio Pica-Pau, tá? Música infantil da nossa infância era marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do Pica-Pau amarelo, sítio do Pica-Pau amarelo. Tem poesia? Tem melodia? Gilberto Gil. Depois veio o Balão Mágico, né? Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Tem melodia? Poesia? Anos 90. Muda e entra um fenômeno fonográfico cuja música temática dessa geração é de uma profundidade poética tão densa, tão grande, que eu pediria a vocês aqui nesta noite em São Luís para me ajudar a interpretar um poema que diz: Hilari, 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 Hilarie, oh, oh, oh.
Cadê a poesia? Daí veio a geração de músicas vogais. Na sequência veio lembra? E depois aê, 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 e, 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 Só que depois que a gente ouviu tudo isso, naquela época, a gente pensou assim. Kardec perguntando: por que a gente tem uma sensação de que aumenta do ponto de vista moral, ao invés de avançar, recua? A gente, quando ouviu essa música, a gente pensou assim: não pode piorar. Não vai. Tem como piorar. Mas aí veio a música profética. A música profética diz exatamente o que ia acontecer dali em diante. E dizia que ia descendo na boquinha da garrafa. E toda vez que lança uma música nova, você percebe que desce mais um pouquinho. Não é bem assim? Onde muito facilmente, analisando de forma muito superficial e sem profundidade doutrinária, pensamos: o mundo só está piorando. E essa mesma geração canta como Ana Vilela. Aquela música linda que ela tocou, mandou para uma amiga, que começou a rodar no WhatsApp de todo mundo, e que é uma expressão poética do viver, do aproveitar, do respeitar e do cuidar. Percebe dois momentos acontecendo ao mesmo tempo? Enquanto você tem músicas extremamente pornográficas, tem músicas extremamente espiritualizadas. Como é que eu faço para que o meu filho e a minha filha acessem o melhor do mundo? Como é que eu faço para que eu possa oferecer à minha família a capacidade de fazer o recorte que Paulo nos propõe para o mundo? Não um recorte alienado, um recorte lúcido. Quando ele diz: vede tudo, mas retenha o que é bom. Observe tudo que está acontecendo. Tem Instagram, tem Facebook, YouTube, veja Netflix, mas retenha o que é bom. Ouça as músicas, mas retenha o que é bom. Por quê? Porque, segundo a norma de construção de uma família equilibrada, é preciso entender que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Um outro conselho bala de Paulo. Acontece que hoje parece que tudo é permitido e tudo convém. As pessoas perderam a capacidade de nortear os filhos sobre os princípios que regem a construção de uma identidade. E a casa, o ambiente família, hoje é dominado por um conjunto de estruturas, e neste ambiente existe muito pouco uma coisa essencial na família para gerar equilíbrio: pouco Deus. Faça um teste. Quantifique no dia quanto Deus tem na sua casa e quanto a Netflix tem. Quantifique no dia quanto Deus tem na sua casa e quanto o Instagram, Facebook, WhatsApp e YouTube tem. Quantifique no dia quantos jogos eletrônicos, quantas futilidades tem, quanto Deus tem. E você vai entender que filhos você vai ter. Simples a conta, né? Bem simples assim. Estamos vendo uma epidemia mundial de suicídio. Crianças que não constroem valores, que não se preparam para a vida como a vida é, e quando a dor vem, e ela vem, simplesmente eles não conseguem reagir e se matam. No mundo, anualmente, juntando todas as formas de violência, guerras, violência urbana e ataque terrorista, morre mais gente por ano de suicídio do que de todas as formas de violências humanas somadas por ano. Para cada 1 milhão de pessoas que morrem por ano por suicídio, 25 milhões tentam se matar. E 620 mil pessoas morrem de guerra, violência urbana e ataque terrorista. É mais fácil perder um filho dentro do quarto do que numa rua em Bagdá ou comprando crack na favela. Porque as pessoas deixaram os filhos serem educados pelas tecnologias. E não vai nenhum discurso aqui contra as coisas, é uma questão só de equilíbrio. Eu adoro redes sociais, adoro o Instagram, adoro ver The Walking Dead, Game of Thrones. Sou fã, não vejo a hora de começar a minissérie.
Fiz uma palestra em Atlanta, fui nos estúdios do Walking Dead, tirei foto com zumbi. Amo de paixão. Minha esposa acha trevoso ver zumbi do Walking Dead. Eu gosto de ver The Walking Dead. Só que eu não só faço isso. Existe um monte de outra coisa para ser feita. Eu lembro que quando eu comecei a usar computador, eu sou da época do 386, vocês lembram? E tinha um jogo chamado SimCity, que era uma cidadezinha que a gente montava lá, você virava o prefeito, tal. E eu joguei a noite toda. Quando eu fui dormir, eu não consegui dormir porque o jogo ficava na minha cabeça. Aí eu pensei, meu Deus do céu, eu detesto estudar. Se eu ficar viciado em jogo, acabou minha vida. Eu liguei o computador e apaguei o SimCity. Nunca mais joguei. Mas por que eu fiz isso? Porque eu sei que eu teria uma tendência de viciar em jogo. Eu já atendi pacientes que o filho não conseguia desconectar o computador. E quando ele desligou, o menino tentou se matar. Porque ele foi deixando. E hoje, vocês leiam algumas notícias interessantes. Bill Gates, em junho do ano passado, deu uma entrevista no jornal britânico The Sun e perguntaram para ele, era uma entrevista sobre a fundação Bill e Melinda Gates, onde ele pegou toda a fortuna dele e colocou numa fundação, 100 bilhões de dólares para caridade, certo? E perguntaram para ele, no meio da entrevista, ele e a esposa Melinda Gates, seus filhos têm celular? Não, só a partir dos 14 anos, conforme recomenda todas as ciências do comportamento humano. E eles ficam com raiva? Muita. E o que é que eles dizem? O mantra de todo filho, gente. Mas pai, mas mãe, todo mundo tem. Não é o mantra dos meninos? E a resposta? O mantra dos pais. Mas eu não sou pai e mãe de todo mundo. A resposta mantra para a pergunta mantra, né? Mais curioso foi Steve Jobs lançando o iPad. O repórter do New York Times perguntou: eu acho que os seus filhos devem adorar usar o iPad. Sabe o que ele disse? Eu não deixo meus filhos ter acesso a essas coisas. Estranho, né? O cara que criou. Esse ano, leiam reportagens. Vários profissionais que trabalhavam nessas empresas estão denunciando que os produtos são feitos para gerar, palavras deles, severa dependência psíquica. Nós estamos ficando estúpidos. Em 2016, foi feito o teste mundial de QI e pela primeira vez na história humana, o QI médio do mundo caiu. 2017, mesma coisa. 2018 está se repetindo. Estamos ficando especialistas no nada. Entre 6 e 9 horas de navegação, sem nenhuma profundidade e conhecimento, destruindo o cognitivo das crianças. Crianças que acessam smartphones e tablets antes dos 14 estão tendo declínio neurocognitivo severo no cérebro, né? Nem no pensamento. Claro que é mais confortável depois de um dia de trabalho, você toma, segura aqui e fica fazendo assim. Estou recriminando ninguém, nem dando receita de bolo de educar filho, não. Cada um sabe o que faz. Lembro demais quando recebi no WhatsApp uma imagenzinha que era uma mulher assim: quando eu for mãe, os meus filhos usarão blocos lógicos, montarão quebra-cabeças, contarei histórias de dormir a noite inteira. Aí depois a cena, o menino nasce e ela gritando: coloca a miséria da Peppa Pig, pelo amor de Deus. Realidade. No entanto, educar é se dar, é estar presente, não é dar coisas. Não é isso que constrói filhos capazes de enfrentar o mundo. As pessoas estão vulneráveis. Você sabe o que aconteceu? A reitora da Universidade de Stanford, que é a segunda do mundo, só perde por Harvard nos Estados Unidos, publicou um artigo curioso dizendo assim: eu estou sem entender. Sou professora de filosofia clássica, sempre passei um texto clássico de 25 páginas, entre muitos dos textos, e os alunos de 5 anos para cá me dizem coisas estranhas do tipo: professora, esse texto é muito longo. Claro, para quem coloca
mensagenzinhas de WhatsApp com você, com VC e bom final de semana, BFS, né? Então, obviamente, um texto de 25 páginas é muito longo. Parte dos alunos dizem: professor, eu não entendi absolutamente nada. E o mais curioso é o terceiro grupo: professor, eu discordo completamente do autor. Sócrates. Pasmem você. Mas vamos lá para vocês entenderem o que é educar filhos. Isso aqui é um smartphone. Foi criado a primeira vez há 11 anos atrás. O ano passado se comemorou 10 anos do primeiro smartphone. Pesquisas feitas mostram o seguinte: se você for trabalhar no seu computador e deixar o telefone assim, o rendimento cognitivo cai 25%. Pela pressão de querer fazer isso. Se ele tiver assim e aparecer uma notificação, sabem que é notificação, né? Notificação é coisa de obsessor. É umbralino. A notificação, ela faz assim: abra, olhe que é importante. Olhe que, e se for uma coisa perigosa, se for uma notícia, e depois de você lutar muito contra você mesmo, e finalmente você abre a notificação e entra lá, tá bom dia grupo. Eles mostraram que se um aluno estiver estudando num colégio ou em casa com o telefone assim e aparecer uma notificação, e ele fizer isso e voltar para o texto, ele leva 14 minutos para voltar ao nível de concentração anterior. Agora me diga, como eu vou ter um filho que aprende se ele ficar assim? Aí, meu filho tem déficit de atenção. Vou dar Ritalina. Ele é hiperativo. Não é deseducado, não, é um cartus quase mesmo. Gente, é uma competição injusta. Um livro de física e um negócio fantástico desse do lado. Não tem quem estude. Vocês sabem que eu descobri que eu não estava conseguindo escrever por causa do telefone? Quando eu vou escrever um livro, eu ligo pro pessoal da Globo, ligo pro pessoal de São Paulo, digo assim: ó, se precisar falar comigo, não manda o WhatsApp. Inclusive a mensagem do meu WhatsApp é: se for urgente, ligue. Mas mesmo assim o povo mandou mensagem urgente, espera que eu veja. Eu boto o telefone em outro cômodo. Meu rendimento cresceu profundamente. A gente também faz algumas coisas. A gente vai dormir com o amor da nossa vida. Não é assim? A luminosidade da tela de um telefone inibe a produção de melatonina em 50%. O que isso significa? A melatonina tem mais de 200 funções. É um hormônio. Entre essas funções é sono, que dá memória. Se eu pego o smartphone antes de dormir e produzo 50% menos melatonina, toda a aula de inglês que você pagou, toda a escola que você bancou e o professor de reforço que você pagou, metade vai para a lata do lixo. Porque a melatonina não é produzida e 50% da memorização do conteúdo diário do ensino vai para o lixo. Porque você foi dormir com o smartphone. Isso vale para os adultos. Olha o que está acontecendo com os adultos e as crianças e adolescentes. Estão acordando com sono. Lembra de alguém? Com a sensação de que precisaria de mais 1h30 para poder levantar. Lembram de alguém? Estão esquecendo de coisas. Onde foi que eu botei a chave? Cadê meu caderno? Meu Deus, eu fiz aquele negócio. Coisas que eram para acontecer com 90 anos de idade, quando o alemão, o Alzheimer, se aproxima de você. Então é para tirar o smartphone da vida do filho? Não. Equilíbrio. Dormir com isso no quarto é um risco. Primeiro que ele não vai dormir, vai ficar lá navegando. Eu desligo o Wi-Fi. Seu filho entra na internet e coloca no YouTube: como clonar o Wi-Fi do vizinho. Minha internet estava lenta. Eu disse: meu Deus, eu pago a internet tão cara, lenta pra caramba. Chamei um especialista. Seu santo, tem 15 pessoas conectadas na sua internet. Os vizinhos do condomínio do edifício.
Vários adolescentes que os pais tiravam a internet, eles pegavam a minha. Eu tive que colocar um equipamento que eu tenho que autorizar alguém para acessar. Quando chega a visita, eu acesso e coloco o código. Porque a pergunta quando alguém chega na sua casa é: qual a senha do Wi-Fi? Não é isso que acontece? Porque ela está dizendo assim: eu vim aqui para não ficar com você. Eu vim para lhe ignorar com o meu telefone. Desconectados uns dos outros. Teve uma música que bombou no início do YouTube, quando não tinha ainda o WhatsApp, que foi profética também. Ado, cada um no seu quadrado. É assim uma família hoje. Cada um no seu quadrado. Existe uma minissérie fantástica chamada Black Mirror na Netflix. Black Mirror é exatamente isso, ó. Espelho preto. Que trata dos efeitos das tecnologias no mundo atual. Fantástica. Tem uma chamada Queda Livre. Massa demais. Pra gente ter uma noção do que está acontecendo. Tem gente que vai para o centro espírita e começa a acessar a internet. Você está conversando com as pessoas, você começa a ficar chata, você puxa o telefone e fica... A gente está tão desconectado nas famílias e na sociedade que a indústria cinematográfica e de minisséries perceberam o novo arquétipo psicológico da raça humana. Ou seja, humanos desumanizados, humanos sem vida. Por isso, o que mais bomba são séries de zumbis e de vampiros, que são pessoas que não têm vida mais. Pessoas desconectadas. É o que acontece. Que é o papel de uma família para não recrudescer o egoísmo? Limites, ordem, orientação. Tem na França aprovaram uma lei que proíbe levar celular para o colégio. O rendimento despencando, gente, do ensino. Aí o pessoal faz: mas meu filho tem que ter celular, e se acontecer alguma coisa? Eu queria contar para vocês uma coisa muito secreta, que talvez algumas pessoas não saibam, mas preste atenção porque é uma tecnologia revolucionária. Nas escolas, pasmem vocês, existe uma coisa chamada telefone com fio, que você liga para lá. E se você disser assim: eu queria saber o que está acontecendo com o João do terceiro ano B amanhã, eu não sei como eles conseguem localizar o guri. Talvez tenha uma espécie de Waze dentro do colégio, um app, um aplicativo que eles conseguem chegar naquela série e achar seu filho. Se você é uma pessoa que realmente precisa que o filho tenha um celular, dê um Nokia de lanterna. Porque ninguém, em sã consciência, assistindo uma aula de leis da termodinâmica, com um celular de lado, um monte de amigo mandando piada e vídeo, vai assistir a aula. Se coloque no lugar do seu filho. Eu não assistiria. Aliás, eu nem preciso disso para não assistir. Não tem como. As pessoas estão gastando fortuna em educação e indo para a lata do lixo. Se eu tirar o celular, meu filho morre. Se ele continuar com o celular, ele morre. Se você não limitar o uso das coisas, ele morre. Há uma destruição neurológica, dependência severa. Hoje, vícios de internet são considerados tão severos como de cocaína. Já está colocado no manual de diagnóstico como transtorno mesmo. Só que é um vício que você entrega, não é o traficante que vai entregar, não. Você, dado presente, embrulhado. Porque papel de pai e de mãe é limitar possibilidades até que a pessoa tenha maturidade para fazer as próprias escolhas. Por quê? Porque o espírita é alguém que sabe que aquela criança é uma alma velha, cheia de tendências, e que precisa receber a cada existência um conjunto novo de habilidades morais e emocionais para evoluir. E se eu não cumprir esse papel de fornecer esse conjunto de novos aprimoramentos morais e intelectuais, aquele espírito repete a encarnação passada literalmente. E eu sou uma pessoa que não cumpri meu papel de educador. Eu sou um servo infiel que escondi o meu talento. E aí você escuta pais e mães ouvirem palavrão: cala a boca, safada, nojenta, vá para aquele canto. E a culpa é de quem? Você disse isso com seus pais?
A culpa é sua. Agora, é para ficar na culpa? O que é que Joana de Anjos nos propõe? Troque culpa por responsabilidade. Muda. Mas eu trabalho. Vocês lembram que o vídeo que primeiro viralizou foi eu contando a história de um amigo que foi pegar os filhos que estavam vindo da Disney. Até no WhatsApp chinês aquele vídeo rolou. Vocês acreditam? Em mandarim mandaram pra mim. Entendi nada. Nada. E o que aquele vídeo mostra? Aquele vídeo, vocês terem uma ideia, eu contei aquela história no Congresso Espírita de Goiás. E no vídeo eu falo de espiritismo. E quem mais compartilhou foi o pastor evangélico. Teve um do Rio que tem 3 milhões de seguidores que botou o vídeo e colocou assim: vejam este vídeo, é imperdível, apesar dele ser espírita. Meu primo que é pastor no Rio disse: primo, meu pastor da amiga já mandou o teu vídeo, olha que legal. Aí eu fui olhar o vídeo e vi o comentário dele. Eu digo: o que é que estão os fiéis comentando? Eu fui ver os fiéis. E olha que legal. A maior parte dizia assim: que bom saber que Deus também usa os espíritas. Eu achei tão positivo porque a gente saiu de macumbeiro para usado por Deus. Pense num... Puff, subiu, entendeu? Mas por que eles também estão querendo ouvir isso? Porque está acontecendo em todas as famílias, gente. É uma crise de todos. É para se culpar e sair daqui: ai meu Deus, eu vou para o umbral. Não. Eu vou mudar essa história. Naquele vídeo eu chamo de reintegração de posse afetiva. Recupere o terreno que você perdeu, volte para o seu lugar. Vai ter conflito? Vai. Aproveite que você banca. Isso representa poder. Aproveite que o cartão de crédito é seu. E estabeleça regras. No começo vai ser punk. Sabe o que eu mais escuto de adolescentes no aeroporto, quando os pais vêm tirar foto comigo? Você é uma péssima influência para os pais. É sério. Vocês têm um livro Help aí? Me dá o Help aqui. Aqui, ó. Essa menininha aqui é a filha do meu editor, Luiz Saigusa. Ela foi a primeira a dizer, no restaurante de São Paulo: Rossandro, eu queria só lhe dizer uma coisa muito clara para você, não tenha dúvida disso. Você é uma péssima influência para os pais, tá? Eu disse: por que, Angélica? Minha vida mudou por sua causa. Como é que está sendo? Eu melhorei as notas, vou ser sincero. Mas eu vejo menos TV, eu não tenho acesso ao celular. Que bom, esse é o meu objetivo. Meu objetivo é que você seja um sucesso. Porque para realizar sonhos no futuro, tem que ralar muito no presente. Eu vou devolver, fica tranquilo. A gente não consegue realizar o que deseja. Eu fui fazer uma palestra numa escola e perguntei para os alunos assim: vocês gostam de estudar? Esqueçam que os professores estão aqui. Quem aqui estuda porque gosta? Vou fazer a pesquisa aqui com vocês. Vamos ser sinceros, não mintam. Por favor, todo mundo pode responder. Adolescentes, crianças e adultos. Quem aqui ama estudar? Levante a mão. Quem aqui estuda porque é preciso? Levante a mão. Quem aqui, se pudesse, não estudava? Levante a mão. Ela está sendo sincera, cara. Se juntasse os se pudesse, não estudava, estuda porque tem que estudar, dá 80%. Entende? Muito bem. Aí eu contando aqui antes na palestra, minha mãe chegou para mim e disse: meu filho, eu percebi que você não gosta de estudar. Eu andei lhe observando. Eu disse: mãe, não é que eu não goste, mãe, é diferente, eu detesto. Ela: eu percebi. E até eu argumentei: mas a senhora não vai ficar frustrada porque meu irmão gosta de estudar. Então a senhora já é realizada porque tem um filho que gosta, o outro filho faz outra coisa. Não é legal? Bem assim? Ela: pois é, meu filho, eu percebi. Aí ela mudou de assunto. Quais são os seus sonhos? Mas como assim? O que é que você quer ter e conseguir conquistar? Eu disse: mãe, como assim? Aí comecei a enumerar tudo que eu queria ter. Na minha época, o sonho de consumo era ter um Escort Hobby, um Gol GTI,
Um XR3 vermelho conversível. Mas isso era muito alto. O sonho mesmo era ter um All-Star vermelho. Não era? Ou aqueles relógios que trocavam a pulseira de cor. Cássio. Não era? De plástico. Não podia, pobre não pode esse negócio. Só ver, só olha. Depois que eu contei todos os meus sonhos, minha mãe fez: meu filho, quem vai te dar tudo isso? Eu fiz: como assim? Sim, você tem um monte de sonho que implica dinheiro, que para ter que estudar, e a gente é pobre. Ou você não percebeu que a gente é pobre? Eu lembro que ela disse isso. Eu disse: minha mãe, acredite, depois de 3 anos almoçando arroz com ovo, tá um negócio que eu não tenho dúvida que a gente é pobre? A gente é pobre. Então, você tem sonho, tal, mas não gosta de estudar. Quem vai lhe dar tudo isso? Porque só tem 3 formas de ganhar dinheiro sem estudar. Aí eu, putz, A, B, C, Deus é pai. Eu marco uma dessas. Quais são, minha mãe? Sociedade cria padrão para tudo, a sociedade cria padrões. Entre esses padrões, ela criou um chamado padrão estético de beleza. E o auge para essa sociedade ocidental é alto, loiro, olhos azuis ou verdes. Você não vai conseguir ganhar dinheiro com a cara, meu filho. Segundo, ser muito bom no esporte. No Brasil, particularmente, futebol. E eu já lhe vi estudando, aliás, jogando. É uma tragédia completa. Você não consegue. Terceira possibilidade é virar bandido, marginal, assaltante. Quando ela disse isso dentro de mim, somente para mim, eu pensei: tá aí uma coisa que eu posso ser. Mas mãe, é como Davi no Salmo 123. Aliás, 139. Eu sei que tu me sondas, mesmo quando falta em mim palavras, conheces o meu pensamento. Então você vai ter que estudar. Mas eu não gosto. Aí ela disse uma coisa fantástica para mim. Em algum momento eu falei aqui de gostar? Não, né, mãe? Não tem que gostar, não. Meu filho, você já viu um adulto domingo à noite? Já. Já percebeu como é que a gente fica? Já, irritados. Sabe por quê? Não, porque tem que trabalhar a segunda. Quando a gente escuta, é fantástico, tum, aí dá um tum na cabeça da gente. Ixi, acabou o domingo, amanhã começa. Sabe por que a gente vai? Porque tem conta, tem filho, tem colégio, tem água, tem luz, tem que pagar. A gente vai porque é preciso. Logo tem que ser feito. Eu aprendi naquele dia que tem que ser feito. Quando a gente vai estudar psicanálise, Freud vai dizer o seguinte: existem 2 princípios que operam na raça humana: princípio do prazer, princípio da realidade. O princípio do prazer diz: faça o que é bom, o que é agradável, o que é prazeroso. O princípio da realidade diz: faça o que é necessário. O princípio do prazer diz assim para você: num dia frio, aqui tem. Tem não, né? Deixa eu dar outro exemplo. É porque na minha cidade tem isso. E ontem eu falei isso em São Paulo. Deixa eu ver, onde estava um gelo, 16 graus lá. Assim, tipo, quando você acorda e tem um mar lindo, mas você vai pro colégio e o mar diz: não vá, fica. O princípio do prazer diz: fica. O princípio da realidade diz: vai. O princípio do prazer opera na criança. Imagina uma criança de 1 ano de idade e você chega com um chocolate para ela e diz o seguinte: você quer um chocolate agora? Ou 10 chocolates no final do mês? O que é que ela diz? Você acha estranho ela fazer isso? O que é que ela não sabe ainda? Que ela está abrindo mão de 1 por 10. Por que ela está fazendo isso? Porque ela não sabe adiar o prazer. Sucesso é a capacidade que o indivíduo tem de adiar prazer. Vou repetir. Sucesso é a capacidade que o indivíduo tem de adiar prazer. Quais são nossos chocolates de hoje em dia? Eu adoro The Walking Dead, adoro Game of Thrones. Por mim, eu assisto 10 episódios a noite toda, nem durmo. Mas vai me levar para onde? Fazer isso. Sabe o que é legal? Eu disse para uns alunos num colégio: melhor do que assistir The Walking Dead é conhecer os estúdios em Atlanta. Melhor do que assistir Game of Thrones é ir na Espanha fazer uma palestra em vários dos cenários onde são gravadas as cenas. É estar num restaurante em Nova York e entrar uma das atrizes e tirar uma foto com ela. Melhor do que sonhar é realizar. Mas para realizar, tem que trabalhar e tem que estudar e tem que se esforçar.
gostando ou não. Porque os pais chegam nas escolas e dizem: meu filho não gosta de estudar nessa escola porque ela é chata. Ele não tem prazer na aula. Disse uma mãe para mim, eu disse: a senhora está me dizendo que o seu filho não tem prazer na aula? Tem não. A senhora acha que é possível ter prazer estudando o futuro do pretérito imperfeito? A senhora tem certeza que tem como se sentir feliz estudando cosseno e cotangente? Criatura, acorda. Emmanuel diz sobre educação: a arte de educar o espírito é ensinar, repetir e esperar. Não funcionou? Volta para o começo. Ensinar, repetir e esperar. Ensinar, repetir e esperar até virar comportamento. Minha mãe era especialista em fazer isso. Ela repetia as coisas para mim. Um dia eu perguntei: mãe, a senhora não cansa não? De que, meu filho? De me dizer as coisas toda vez, todo dia, do mesmo jeito. Ela disse: cansei no segundo dia. Eu disse: por que não para? Porque você não muda? Mudo que eu paro. E eu não sei se as mães maranhenses são como as mães paraibanas, mas as mães paraibanas, elas são dramáticas. Elas dizem isso de forma teatral. Ela fazia: tira essa toalha molhada da cama, pelo amor de Deus. Desliga este computador e faz alguma coisa que preste na tua vida. Você só faz estudar. Como é que vem com a nota dessa? Quem é esse menino? Nem o menino sabia responder. Mas ela perguntou para um colega meu: quem é seu pai? Ele ficou tão nervoso que aí meu, não sabe nem o nome do pai, tá vendo? Isso presta, não sabe nem o nome do pai. Isso é o nível 1. Porque quando não funcionava, ela vinha para o nível 2. Você quer que eu morra? Eu vejo a hora de ter um AVC nessa casa, eu vou ter um ataque cardíaco. E quando não funcionava, vinha o nível 3. A abdução do ET. Eu queria sumir, meu filho. Nas férias, uma semana sem ouvir mãe, sabe? Não é engraçado? Para que serve a repetição? Ensinar, esperar, repetir. Bom, eu pego 26 voos por mês para vários lugares do Brasil e do mundo, e em qualquer idioma, seja num voo da Emirates em árabe, seja num voo para a França, seja num voo para os Estados Unidos, na Latam, na Azul, na Gol, na Bianca, existe um aviso que diz assim: senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo 737 de São Luís, com destino a Guarulhos, São Paulo. Meu nome é Rossandro Klinger, chefe de cabine deste voo, que junto com o comandante Ocimar vamos levar vocês até São Paulo. Mesmo que você seja um usuário frequente de nossas aeronaves, por favor, preste atenção aos nossos procedimentos de segurança. Em caso de uma inesperada despressurização da cabine, máscaras cairão. Puxe o elástico para liberar o fluxo do ar e coloque-a sob a boca e o nariz. E diz uma coisa sem sentido: e respire normalmente. Luzes de emergência se acenderão assim no corredor e no teto, indicando assim 8 saídas. 2 na frente, 4 sobre as asas e 2 no final. Preste atenção, porque a saída mais próxima pode estar atrás de você. E o aviso mais reconfortante: saiba que em caso de um pouso na água, o seu assento é flutuante. Eu fiz uma palestra para pilotos e perguntei: alguém já sobreviveu flutuando num assento de avião? Não, então para que dizer isso, criatura? Gerar angústia na pessoa. Eu me imaginei no mar, flutuando no banco, uma onda vindo, o cara morre logo no acidente, que é melhor do que morrer afogado no mar. Não é verdade? Puxa vida, nem lembro que morreu. Puf, acabou. Tá do outro lado lá. Ih, nosso lar. Ou umbral, depende do que você fez. Né? Nossas portas foram fechadas e travadas, e a partir de agora, todos os equipamentos eletrônicos devem permanecer em modo avião. A maior parte não presta atenção ao aviso. Quando tem despressurização a 10 mil metros de altitude, menos 50 graus Celsius, tudo que não tem lá em cima é oxigênio. Os pais colocam nos filhos e morrem. Porque os filhos não conseguem colocar nos pais. Por que se repete o aviso?
para você criar uma resposta contra-intuitiva. Por que a mãe diz: meu filho, tira essa toalha molhada da cama, vai estudar, desliga o computador? Por que o professor diz: refaça a redação, refaça o cálculo, refaça o desenho? Sabe por quê? Porque a cabine da existência despressuriza constantemente. E eu preciso saber como reagir. Preciso saber dar a melhor resposta. Educar é forjar capacidades e competências para enfrentar um mundo bem complicado. Bem mais difícil do que foi a nossa infância. Porque vocês sabem que a gente competia uns com os outros, né? Nossos filhos vão competir com inteligência artificial. Eles não estão nem estudando para competir com o mundo, que não vão competir nem com o ser humano, vão competir com inteligência artificial. É incrível o que a inteligência artificial faz. Há mais ou menos 2 meses, nós entramos na nova era da inteligência artificial. Quando, pela primeira vez, conforme nos anos 40, o criador da computação disse: no dia que uma inteligência artificial entrar em contato com o ser humano sem que ele saiba, entramos numa nova era. Isso aconteceu há 2 meses. A Google ligou, marcou um corte de cabelo no salão em Nova York e a pessoa não percebeu que estava falando com uma inteligência artificial. Falava normalmente: olá, eu queria marcar um corte para segunda-feira, 10 da manhã, você tem? Ah, deixa eu olhar aqui. Aí a pessoa... Aí o computador: aham, estou esperando. Reações humanas. Ah, não tem. Só tem a partir do meio-dia. Ah, não posso, eu tenho um problema meio-dia, depois eu tenho um trabalho. Você teria 10h30? 9h30? Ah, deixa eu ver. Tem. Ah, e o Marcos está aí? Podia marcar com ele? Eu prefiro ele. Marcado. Ah, faz um favor para mim. Manda uma mensagem para mim na segunda, lembrando. Beleza, fechou. Delegou. A pessoa que atendeu não sabia que era um robô. Aí eles radicalizaram. Ligaram para um restaurante tailandês em Nova York. E o cara fala com sotaque. Inglês com sotaque. Você já viu chinês falando? Aqui não tem xingling. Eles estão comprando as lojas no mundo todo, já perceberam, né? Você chega para um chinês e não tem conectivo. Você pode perguntar assim: você está gostando de morar em São Luís? Ele faz assim: oh? Aí você fizer: gosta de São Luís? Muito. Praia bonita. Entende como é que funciona? Aí o computador liga: eu queria marcar uma mesa terça-feira. Quantas pessoas? 4. Não marca 4, só 5. Percebe que não tem um conectivo do inglês? Só marca se for 5, sim, regra casa. Não marca 4, só 5. Mas se eu for com 4, não entra, não marca. Não estou dizendo, falar para você. Mas assim, não marca, mas se eu esperando pode. Demora muito? Não. Quarta muito pouca pessoa. Pode vir. Então, cardápio bom. Aquele que você viu na internet. Então, posso ir na terça? Pode sim, já falei que pode vir terça-feira. Não vem de 5, vem de 4. Não tem problema, não marca. Então tá, obrigado. Nada. O cara não percebeu que estava falando com o robô. E o robô entendeu o inglês de um tailandês em Nova York. E seu filho está na Netflix. Porque você ama e deixa ele se divertir bastante. E seu filho está com o celular. Porque é prazeroso para ele e dá menos trabalho para você do que ficar cuidando dele no chão e brincando com ele para desenvolver o cognitivo. E depois, quando você estiver aposentado sustentando um homem de 40 anos, junto com 3 filhos de 3 mulheres diferentes que ele trouxe para casa. Eu estou radicalizando, estou deixando o negócio tenso. Você vai dizer: meu Deus, o que foi que eu fiz na encarnação passada? Não foi na passada, não. Porque muito espírita acha que passa pelo que passa, pelo que fez. E a gente passa pelo que passa, pelo que continua fazendo. Não pense que a culpa é do seu avatar do passado, não. É do seu avatar do presente. É este corpício aqui. É esta versão sua que está dando teuto. Como Deus é misericordioso, Ele reseta e reinicializa você e você volta de novo. Mas nós temos um dever. E uma das coisas que pode ajudar esse processo é trazer para os filhos, legar para os filhos a capacidade de entender o papel de Deus como referência moral. Porque quando os filhos se decepcionam com os pais, numa geração que essa é a geração mais externamente influenciada da história, gente. A influência dos pais sobre os filhos diminui por culpa dos pais. Hoje eles são mais influenciados por youtubers, por cantadores de rap, de funk.
do que de pais. Por quê? Porque os pais não filtram as coisas. Vê tudo e retém o que é bom. Tem que ter um filtro. Pague o preço de ser pai e de ser mãe. Educação é se dar, não é dar coisas. Eu vou terminar só dizendo para vocês o seguinte. Quando a gente pensa nisso, que tudo que eu faço é manter um padrão de vida legal, para dar meus filhos viagem para Disney, roupinha de marca, celular da moda, Xbox, parará. Sabe o que acontece quando a gente vai se despedir do pai e da mãe? No dia que Deus chama de volta, e você vai para um lugar chamado velório, sabe do que você lembra? Você não lembra de nada do que foi dado a você. Você lembra de gestos. Sabe do que você lembra? Você não lembra de uma mãe que comprou uma roupinha legal para você, ou de um pai que levou você para Disney. Você lembra de uma mãe que passou a noite inteira acordada até a sua febre baixar, colocando o termômetro, às vezes levando você para tomar banho no chuveiro frio, às vezes indo para uma emergência hospitalar sem ser atendido, e gritando, esculhambando como uma leoa para que o filho finalmente fosse atendido. Você vai lembrar de um pai que disse: não fique na praia que você vai se queimar. E você ficou e se queimou. Ele passou a noite inteira enchendo seu saco, dizendo: eu não disse que você ia se queimar. Mesmo assim passou a noite inteira passando caladril na sua pele e botando um ventilador até você cair de sono. Você vai lembrar de gestos, você vai lembrar de gente, você vai lembrar de uma alma que educou uma outra alma para ser capaz de suportar a vida e dar uma resposta digna à existência. Você vai lembrar de uma alma que sentou você e disse assim: um dia, meu filho, você vai se decepcionar comigo. Um dia na adolescência você vai olhar para mim com culpa, achando que eu errei, e vai perceber que eu sou incoerente. Nesse dia, eu vou te apresentar antes disso uma pessoa que não vai falhar com você, porque não altera o comportamento, não muda o comportamento e te ama em qualquer circunstância. Chama-se Deus. E Ele mandou um carinha chamado Jesus. Quando você não tiver mais confiança em mim, segura nele. Eu vou te levar para a evangelização, porque eu não vou esperar que você goste não. Deus tem que ser oferecido cedo. Eu vou te levar para o centro espírita. Eu não vou te dar sorvete depois não, porque você tem que ir, ponto, acabou. Do mesmo jeito que eu levo para o colégio. Porque eu tenho responsabilidade de educar sua alma. Deus me deu esse dever e eu não posso sabotar sua existência. É bem simples assim. Porque quando você não faz isso, é tanta dor depois. O que mais me chamava a atenção quando as pessoas chegavam para mim e diziam assim: meu filho morreu num pega num carro, meu filho morreu de overdose, meu filho se matou. E dizia para mim assim: como eu não percebi que eu estava perdendo meu filho? Aí eu fazia: olhe o quarto, entre na internet, veja as redes sociais, assista as séries que ele assistia, veja o que estava no computador dele, como as últimas coisas que estavam no navegador que ele acessou. A pessoa volta e diz assim: estava tudo lá, todas as pistas estavam lá, mas eu não vi. Às vezes porque você está lá com seu filho do lado e você está também no WhatsApp, no Instagram. Você também está conectado com o externo, desconectando do interno. Você está dando importância ao que vem de fora sem dar importância ao que está dentro. Nós temos que cuidar dos nossos amores. Maior missão: casa. Você não adianta fazer sucesso lá fora. A maior parte dos heróis anônimos são aquelas pessoas que nunca ninguém vai saber nem que veio na Terra. Nunca ninguém vai saber que existiu, mas foi a pessoa que educou aquele que todo mundo sabia quem era depois. Foi a pessoa que cuidou, moralizou, corrigiu e aprimorou. Foram homens e mulheres simples, aspas, que criaram as condições para que depois você viesse fazer um grande trabalho. Se você não entender que esse é o papel, se você tiver preguiça de educar, se você não entender que tem que desconectar e olhar para a família,
você vai perder o maior talento que Deus botou na sua mão. E é duro, tem que ter embate, tem que ter conflito. Muitas vezes eu disse que odiava a minha mãe, nunca chamei palavrão com ela porque ela não permitiria. Eu odeio você. Você veio para destruir minha existência. Tudo que eu gosto você proíbe. Eu não posso fazer nada que você proíbe. Ela disse: meu compromisso não é com seu prazer, é com sua dignidade. Você vai me agradecer só no futuro. Agora eu nem espero que você reconheça. Você não entende, você nem maturidade nenhuma para reconhecer. Amor de filho nessa idade, não tem. Amor só vem depois. Amor é uma coisa madura. Faça o que você tem que fazer. O reconhecimento vem depois. Não é para agradar, é para educar. E escutar filho não é a mesma coisa que obedecer. Você escuta, observa, conversa, mas quem decide é você. Por quê? Porque você veio antes. Você reencarnou primeiro. Você quebrou a cara. Você se ferrou. Você sofreu. Você foi traído. Você traiu. Você errou muito. E diz assim: por isso, eu quero dizer para você que por aqui você não vai. Enquanto depender de mim, não vai, ponto. Porque um dia você vai. E eu não posso fazer muita coisa. Mas se enquanto você estiver aqui, eu forjar em você as melhores capacidades, quando um dia você finalmente for, porque você tem que ir, a escolha é sua, você vai voltar. Porque como filho pródigo, você vai perceber que o que o mundo chama não é legal. Aí você volta para casa entendendo que tudo que eu ofereci foi sempre o melhor para você. E como filho pródigo, volta para casa, apaziguado, entendendo: o melhor lugar do mundo é a casa do meu pai e da minha mãe. O melhor lugar do mundo, o lugar do aconchego. Mas para isso tem que ser firme. Não saia daqui hoje com culpa. Saia daqui com foco em recuperar o que você ainda não perdeu. Porque antes de ser seu filho ou sua filha, é filho de Deus. E se Ele deu a você a chance de ser pai, mãe, avô, avó, tia, adotivo ou direto, não importa o que, é porque Ele sabe que você tem a competência para fazer o que tem que ser feito. Então, não desperdice os talentos que Deus te deu. Não se preocupe em agradar. Educação é projeto de longo prazo. Porque tudo que a gente quer ao final de uma vida é somente um sentimento, dever cumprido. A única coisa que dá paz de espírito é um dia você pensar assim, igual a Maria Gadu na música Dona Siló, que ela fez para a avó que criou ela: de todo o amor que eu tive, metade foi tu que me deu, salvando minha alma da vida, fazendo o meu eu. Se queres partir e ir embora, a saudade não quer te deixar, mas de acho, ela tem que querer. Mas neguinha, pode ir tranquila, teu rebanho está pronto. Tudo que você vai querer como pai, como mãe, como cuidador é: eu tenho que deixar meu rebanho pronto, como meu pai e minha mãe deixou. E para deixar rebanho pronto, não se agrada, se educa. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos vocês.